de algum problema, alguma coisa que tenha tempos de estar travado na sua vida, não resolve? Como é que você fica na expectativa de algo que você está precisando ver uma reviravolta, mas não vê? Como é que tem sido a sua atitude? Eu quero compartilhar aqui um pouquinho com você a minha humanidade, porque há muito tempo, sabe, eu descobri que todas as vezes que eu fico assim inquieta, impaciente, e eu fico frustrada e talvez ansiosa por alguma coisa não acontecer da maneira que eu queria que acontecesse, ciente que só Deus poderia realizar aquilo que eu estava esperando. E eu fiquei tão envolvida com essa obra da carne, sabe, naquela expectativa, naquela ansiedade, naquela impaciência, que eu até coloquei uma frase aqui para definir essa minha expectativa, essa minha ansiedade. Eu coloquei assim, tentar fazer o trabalho de Deus através da minha energia humana. A gente tem feito tanto isso, não é verdade? A gente chega até a ficar cansado. Parece que tem hora que a gente quer ser Deus e resolver as coisas assim rapidamente. Né? Resolver igual a gente resolve nossa comida quando está tudo atrasado, coloca no micro-ondas, esquenta e está pronto. E não é assim. Às vezes, quando nós oramos e cremos talvez numa reviravolta em nossa vida, parece que nada está acontecendo. E se nós quisermos realmente saber como nós devemos agir durante esse momento, eu quero ensinar para vocês o que eu aprendi e tenho aprendido, porque é um desafio. Nós podemos aprender aqui num texto muito simples na Bíblia, falando da história de um fazendeiro que Jesus ele conta para quem estava ouvindo ele falar sobre essa pequena parábola. E essa parábola está escrita aqui em Marcos 4, 26 e 27. É a parábola da semente. Jesus disse: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão é cheio de espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque é chegado a hora da colheita. É tão simples como a Bíblia nos ensina, coisas tão fáceis de ser praticadas, mas quando a gente não conhece de que forma a gente deve praticar, a gente dá muita cabeçada. Eu acho que cada um de vocês um dia já foi filho, se não foi mãe ainda, talvez já tenha feito essa experiência, mas eu como mãe, como filha, já fiz essa experiência. É aquela experiência do feijão. Você coloca o feijão ali no algodão e você molha um pouquinho e cria a expectativa da germinação do feijão, daqueles raminhos nascerem. Tem pouco tempo que eu fiz isso com meu filho Samuel e esses dias para trás me trouxe a lembrança tanto isso. Gente, ele acordava de manhã, ele ia lá no copinho e... Mãe, não tem nada. Calma, mãe, a experiência não deu certo. Mãe, eu tenho que levar para a escola o grão com um talinho verde, mãe. Eu vou ser o único. Calma, filho. Gente, eu tive que fazer 3 copos para tentar ensinar para ele que era o processo de esperar. Era o processo de acreditar que a semente que ele tinha plantado ia germinar a vida. E quantas vezes nós precisamos trazer à memória coisas tão simples da vida da gente para dar, sabe, um upgrade, para dar uma nova chance à nossa própria impaciência. E esse fazendeiro, ele planta a sua semente no solo e depois ele segue o seu caminho. Aqui a Bíblia fala que ele dorme e acorda. Eu aprendi com um amigo meu, o pastor Alberto, ele sempre me indaga em umas perguntas. E ele um dia perguntou assim: Márcia, quando a gente planta milho, a gente colhe o quê? Eu rapidamente, cheio de sabedoria humana, falei: claro, milho, né, Alberto? Ele: não. A gente primeiro vê um talo verdinho. A gente não planta e colhe imediatamente. A gente precisa aprender a esperar, a ter paciência. E foi exatamente isso que o fazendeiro fez. O fazendeiro não soube como, quando que a colheita viria. Mas o seu trabalho levava ele todas as manhãs a trabalhar e à noite ele ia para a cama, dormir, descansar, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele continuava vigiando, sabe, com paciência, a semente que ele plantou até a data da colheita. Então aqui Jesus está nos dizendo que é assim que nós devemos fazer, respondendo a Deus. O nosso problema, muitas das vezes, nós ficamos de forma impaciente com Ele. E nós perguntamos a Deus continuamente, sabe, respostas como de criança: como o Senhor vai fazer isso, Senhor?
Pai, quando eu vou ver aquilo? Pronto, resolvido. Sabe, igual meu filho olhava a semente todo dia, a gente fica lá no pé de Deus. Deus, e aí, quando é que o Senhor vai resolver? Quando é que o Senhor vai resolver? Deus, Deus, sabe? Aquele menininho chato. Agora o fazendeiro nos trouxe uma grande lição. O fazendeiro nunca soube exatamente o dia que a colheita seria. O dia que ele poderia passar força, mas ele sabia de uma coisa. Ele saberia que ele iria colher. Eu gosto muito de um provérbio chinês que ele fala o seguinte: a semente é opcional, mas a colheita é certa. Nós precisamos acreditar na semente. Ele apenas continuou ali dormindo, ele continuou acordando, fazendo todas as coisas que precisava fazer, ele adubava a terra, ele cultivava a safra, mas ele deixou o resto na mão do Criador. Eu quero encorajar você hoje a deixar a sua semente na mão do seu Criador, de Deus. Eu quero encorajar você a fazer a mesma coisa que esse fazendeiro fez. É um desafio? É. Gente, viver à luz da palavra é um desafio todos os dias. Nós tivemos a ministração nessa semana sobre nós descansarmos em Deus, sobre a amargura, e agora exatamente quando nós precisamos crer nessa reviravolta que Deus vai fazer em cada uma dos questionamentos, de cada uma das sementes que nós temos lançado diante dele. Eu quero te motivar. Acredite na sua semente e confie no seu Criador. Que Deus te abençoe, porque a colheita, ela virá e virá bem-sucedida, porque você aprendeu a descansar e confiar no Senhor. Tenha um ótimo dia, porque a colheita virá, em nome de Jesus.